Fazer amigo é uma coisa muito difícil. Amigo, amigo de verdade é difícil. Eu não acredito nesses gurus da internet que ficam falando pra você perder a timidez, que fazer amigo é muito fácil. Eu não acredito nisso. Amigo de verdade não é fácil de fazer. Fazer conexões genuínas com alguém não vai ser fácil se você não mostrar quem você é de verdade. E pra ser quem você é, você vai ter que ser esquisito. Talvez você não seja tão esquisito, mas você vai ter que parecer ridículo às vezes, você vai ter que ser quem você é mesmo. A não ser que você seja uma pessoa insuportável, aí eu não recomendo que você seja você mesmo. Eu transitei por muitos grupos na minha vida. Adolescente tem muito essa coisa de querer se encaixar em alguma tribo, né? Até os meus 13 anos, eu sempre tentei estar atrelado a algum grupo, conversar com alguém de algum grupo. Eu queria fazer parte de uma tribo. E eu gostava muito de rock. Não tinha muita gente que gostava de rock na minha escola, na verdade não existia, na verdade. Então eu fazia muitas amizades virtuais com pessoas de outros lugares, outras cidades, outros estados, enfim. Então eu era meio solitária com os meus gostos. Eu tinha colegas legais e tal na escola, só que ninguém gostava das coisas que eu gostava. Eu não tinha muito com quem compartilhar as coisas. Eu tinha vergonha de tudo. Eu tinha vergonha de falar do que eu gostava. Eu tinha vergonha. Eu tinha muita vontade de mudar o meu cabelo, eu tinha muita vontade de me vestir com outras roupas. Só que eu tinha vergonha, eu tinha medo das pessoas me zoarem, das pessoas rirem de mim. Eu acreditava piamente que não existia ninguém no quadrado da minha cidade que gostasse de Bullet Bane ou de Big Park, uma coisa comum, assim. Eu estudava numa escola pública onde muita gente ouvia só funk ou o Felipe Ret, sabe? Não era nenhum rap maneiro, com todo respeito. Quando eu percebi que as pessoas não se interessavam pelas coisas que me interessavam, eu não falava mais sobre isso. Eu não falava mais sobre as coisas que eu gostava com ninguém da minha idade. Eu ficava só no mundo da internet. Eu não transparecia os meus gostos de maneira nenhuma. Eu não transparecia falando, eu não transparecia pelo meu estilo, pelo meu cabelo. Não queria, porque eu não queria ser vista como estranha, porque eu queria ser incluída nas festas também, né, gente? Eu não queria ser esquisitona. Então eu queria estar nas festinhas também, estar nos rolês e tal, ser convidada para os rolês. Se eu fosse ser muito esquisito, o pessoal ia me isolar. Mas eu percebi que não transparecendo os meus gostos e deixando mais pra mim, e não falando com as pessoas no meu cotidiano, eu não tinha muita essência. Eu tinha uma convivência legal com as pessoas gostavam de mim e tinham ali uma amizade, um coleguismo comigo, mas eu não tinha conexões muito genuínas com pessoas sobre os meus gostos e sobre as coisas que eu realmente gostava. Era mais aquele coleguismo diário de escola. E eu já tinha aceitado que eu nunca ia encontrar pessoas que gostassem das coisas que eu gostava e que todo mundo ia achar esquisita mesmo, e era isso aí. Até que eu precisei mudar de escola. Quando eu mudei de escola, eu comecei a conhecer uma galera um pouquinho diferente. E por meio de um amigo que eu fiz nessa escola, eu fui convidada para um rolê e a gente saiu na rua. E nesse rolê eu conheci um monte de gente que sabia as coisas que eu estava falando, sabe? Eu falava uma banda, a pessoa sabia qual que era. Eu falava uma música, a pessoa, nossa, eu amo essa música. É uma série que todo mundo curtia. Eu fiquei, cara, que universo paralelo que eu estou. Quanto mais eu ia falando sobre e continuando a conversa com essas pessoas, eles me apresentavam mais pessoas também do grupo deles ou conhecidos que também tinham gostos parecidos, assim. E foi quando eu comecei a sentir conexões genuínas. Mas assim, eu não vou mentir, todo mundo era um bando de esquisito. Todo mundo era meio esquisito, sim. Mas eu me sentia muita vontade, muita vontade. Eu senti uma conexão genuína. E essas amizades que eu fiz, depois que eu comecei a mostrar mais mim mesma, comecei a transparecer mais a minha essência e não ter vergonha de falar sobre as coisas que eu gosto, sobre as coisas que eu quero, sobre a minha visão de mundo, essas pessoas que eu fiz amizade, elas permaneceram até hoje na minha vida. Foram amizades que perduraram, que foram sinceras e genuínas. Enquanto a maior parte do pessoal que eu fingia, eh, ser mais neutra,
pra continuar sendo convidada pra festas. A maioria dessas amizades, cara, hoje eu não tenho nem contato, porque aquelas amizades elas não me conheciam, né, na minha essência, elas não estavam ali pela minha verdadeira eu. Eu falo que a partir do momento que eu aceitei que eu gostava das coisas que eu gostava e que talvez isso não fosse o gosto da maioria das pessoas da minha idade ali, naquela bolha daquela cidade, a partir do momento que eu aceitei isso, eu comecei a fazer amizades muito mais genuínas e sinceras e muito mais legais. Amizades que eu queria estar por perto e não amizade que eu queria só preencher ali o rolê para não ser excluída. Eu parei de ter medo de ser excluída porque eu não queria ser incluída em rolês que não me cabem. Eu já não fazia mais questão, entendeu? De ficar indo num rolê que eu sabia que eu não curtia, que eu tava ali só por estar, só por ser chamada, né, porque tinha muito esse medo de se você não for no rolê, depois não vai te chamar mais, você vai começar a ser excluído, então eu tinha esse medo, então eu ia. Eu desencanei totalmente disso, eu parei de estar onde eu não queria genuinamente estar. E quanto mais eu mostrava mais de mim, a minha essência de verdade, as coisas que eu gostava, as coisas que eu pensava pra mim, para o futuro, sobre a vida. Quanto mais eu compartilhava, eh, a minha essência, o meu eu e quem eu sou de verdade, mais eu conhecia pessoas que batiam comigo, que sortiam uma conexão comigo e que eu conseguia nutrir amizades muito interessantes. Amizades que realmente me agregavam, que realmente gostavam de mim pelo que eu era. Então, às vezes, você é esquisito, você vai ter que ser um pouco esquisito pra você conseguir encontrar os seus amigos de verdade. Porque se você ficar botando uma máscara e fingir que gosta de futebol só porque uma galera ali gosta, você quer ser incluído no grupo dos caras, fingir que gosta de um cantor só pra ser incluído ali no grupo das meninas. Quanto mais você fingir, menos conexões você vai fazer, menos amigos verdadeiros você vai fazer. Se você se acha esquisito, e se ser você de fato é ser uma pessoa meio esquisita, então seja uma pessoa meio esquisita. Desde que você não seja um esquisito que fira direitos humanos ou seja completamente esquisitão mesmo. Se você é esquisito só porque você às vezes gosta de um negócio diferente do que o pessoal não gosta, ou algo assim, não tenha vergonha disso. Mostre que você gosta de fato disso. Porque as pessoas que vão ser os seus amigos genuínos, elas só conseguem te encontrar se você mostrar que você gosta, se você mostrar a sua essência, mostrar os seus gostos. Senão elas nunca vão te achar. Você nunca vai achar elas também. Porque no fim, a gente atrai o que a gente transmite. E se a gente estiver vivendo 100% na nossa essência, a gente vai encontrar pessoas mais compatíveis com a gente. Procure o seu pessoal. Não acredite que só você, às vezes, gosta de tal coisa ou pensa de tal forma. Porque se você ficar só em casa, guardando essas coisas pra si, você não vai encontrar ninguém mesmo que goste do que você gosta e que seja compatível contigo. Às vezes tá todo mundo em casa, entendeu? Tá todo mundo em casa, achando que ninguém te entende, ninguém gosta das coisas que você gosta. Aí quando vai ver, tem várias pessoas que se saíssem de casa poderiam fazer um grupo de amigos. Cara, é aquele velho clichê do seja você mesmo. É muito clichê, todo mundo já ouviu isso, mas é verdade. Porque vai ser muito mais difícil você encontrar pessoas compatíveis contigo se você não se mostrar por completo, não mostrar quem você é, o que você gosta, como você pensa. Então, pra encontrar, você precisa aparecer, você existe, você não pode ser uma pessoa inexistente. Quem não é visto não é lembrado. Seja esquisito, faça isso, mas eu te garanto que vai ser muito mais fácil você fazer conexões genuínas quando você se mostra, não fica colocando uma máscara em si mesmo, de verdade.